Graça e paz de Cristo Jesus, amados leitores da Palavra de Deus. Firmes em nossa jornada bíblica, 250 dias lendo a Bíblia, numa visão panorâmica das Sagradas Escrituras. Selecionamos 250 passagens que narram o enredo da história da salvação, tendo como guia desta viagem a Bíblia de Estudo Facilitado, editada pela editora Mundo Cristão aqui no Brasil, com notas de estudo dinâmicas, alegres, bem atuais, dos jornalistas cristãos estadunidenses Philip Yancey, conhecidíssimo por suas dezenas de livros publicados, e Tim Stafford. Nesta nossa 26ª leitura da jornada, chegamos a um momento, infelizmente, triste. Conhecemos até ontem como Deus libertou o seu povo e lhes deu leis que trouxeram finalmente a eles a característica de nação, formada, uma nação agora estruturada por Deus com regulamentos santos, divinos, algo proposto pelo próprio Deus. Mas infelizmente, qual foi a reação do povo a isso? O fim do sonho. Os israelitas repetem a mesma história de sempre. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Vamos à leitura? Êxodo 32. O bezerro de ouro. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Deuses, porque deuses foi só um bezerro de ouro. Muitos acreditam que a palavra deuses aqui, eles estavam querendo dizer um bezerro, sagrado, que seria uma espécie de uma réplica do touro Apis, lá do Egito, o qual serviria de cavalgadura para Jeová. Então, alguns acham que a palavra deuses aqui talvez traga esse sentido, que eles querem aí dizer que Deus continuará sendo seu Deus, mas precisará ser conduzido por um touro sagrado chamado Apis, na cultura lá egípcia. Versículo 2. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres e de seus filhos, de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Ou o seu Deus, Já expliquei para os irmãos agora há pouco essa questão. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Estão vendo aqui, irmãos? Festa ao Senhor, mas usando um ídolo. Talvez Arão estivesse achando que ele pressionado, e fraquejando diante da situação, ele pensou assim: não, eu não estou fazendo nada de errado, pelo menos eu estou fazendo aqui um consenso, agradando a uns, mas sem desagradar a Deus, Irmãos, concessões perigosas. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão ou de paz. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Quando essa comida e bebida não é mesmo uma comunhão santa de acordo com o que Deus ordenou, lembrem-se os irmãos que eles ouviram a voz de Deus falando com ele lá em Êxodo 20, com eles, Não farás para ti imagem de escultura. Foi bem claro isso. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele.
Ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Até aqui, do 4 ao 8, há um comentário de Yancey Stafford. Descoberta recente. Foi somente em 1990, portanto há 34 anos apenas, que os arqueólogos descobriram o primeiro bezerro de ouro no Oriente Médio e, para surpresa deles, tinha somente alguns centímetros de altura. Ao contrário das representações populares em filmes e livros históricos, o bezerro de ouro maciço de Arão possivelmente também era bastante pequeno. Mas foi elevado num pedestal para maior ênfase visual. Sem dúvida, os israelitas conheciam o deus touro Apis, um dos mais importantes deuses egípcios, e que foi humilhado, irmãos, na praga que trouxe pestilência aos animais do campo, né? Moisés permaneceu no Monte Sinai por quase 6 semanas, como já vimos lá no capítulo 24, 18, né? O que ajuda a explicar o pânico dos israelitas. Será que Moisés havia morrido? Ou fugido? Será que voltaria? Talvez alguns tenham dito, né, irmãos? Bem que a gente avisou a Moisés que quem se encontrar com Deus ia morrer, por isso que a gente não queria que Deus falasse com a gente. Queria que ele fosse lá, e olha só, ele foi, ó, morreu. Né? Talvez isso era dito lá. Todavia, ao quebrar flagrantemente o segundo mandamento, que eu repito aqui, meus irmãos, eles ouviram o próprio Deus falar com eles, né? Eles falharam em seu primeiro teste debaixo da nova aliança com Deus, aliança selada com sangue que foi aspergido sobre eles. A gente leu lá no 24, né? Continuando o versículo 9. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Tudo não passa de um teste, tá, irmãos? Deus não precisa pedir licença a ninguém para fazer nada, tá? Deus está apenas dando a Moisés aqui uma chance de se reafirmar como líder amoroso do povo. E Moisés vai passar no teste. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios? Foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Arrepende-te do fogo da tua ira, Senhor. Tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei que seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu. E lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. De novo, irmãos, a palavra arrepender-se aqui, né? Que traz uma ideia aqui de mudança de rota, não é mudança de caráter, tá? É mudança de pensamento, mudança de rota, do que tinha dito que faria. De novo, repito, Deus sabe todas as coisas, tudo não passa de um teste para Moisés. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. O próprio Deus talhou na montanha as 2 tábuas e escreveu com o seu dedo lá, né? Provavelmente foi exatamente como os filmes mostram, né? Aqueles raios escrevendo, né? O dedo de Deus. Quando Moisés ouviu o barulho do povo gritando, desculpa, irmãos, Josué ouviu, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, Josué, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Irmãos, as tábuas que Deus talhou da pedra e escreveu com o seu dedo foram
quebradas nesse ato de justa ira de Moisés, né? Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez que os israelitas bebessem. Tudo aquilo ali foi orientado pelo Espírito de Deus que estava sobre ele, né, irmãos? E perguntou a Arão: o que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, eu o joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Irmãos, Arão não sabia nem o que falar, de tão nervoso que ele estava, né? Desculpas, né? Não adianta nada, evasivas. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Irmãos, eu costumo até dizer que esse foi o primeiro apelo. É o primeiro apelo que é feito na Bíblia, né? Como um pregador evangélico, né? Moisés fala: quem está do lado do Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Arão é da tribo de Levi. Arão foi e todos os levitas vieram. Arrependimento, irmãos, tomada de atitude. Isso vai mudar a história. Eles vão ficar marcados aqui para sempre, positivamente, né? Por isso aqui. Declarou-lhes também Moisés: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E aqui a gente começa a ver, né? Um sentido bem difícil para nós hoje, ocidentais, né, modernos, pós-modernos, de ordens divinas, tá? Pegue cada um sua espada, percorra o acampamento, tenda por tenda, e mate o seu irmão, seu amigo, seu vizinho. Matar qualquer um? Não, irmãos, matar aqueles que ele sabe que estavam envolvidos na orgia do bezerro de ouro. Essa turma devia estar, a essa altura, bêbado, né? Sem até reação, né? Alguns acabaram morrendo por causa de beber a água, né? Com o ouro em pó do bezerro misturado, né? Tudo Moisés fez, irmãos, guiado pelo Espírito de Deus, que aqui foi um espírito vingador. Da mesma forma como Deus vingou-se dos egípcios, matando seus primogênitos, agora a vingança de Deus, a justa vingança de Deus está dentro do seio do seu próprio povo, eliminando o que tem de mal entre eles, né? Isso era necessário, duramente necessário. Vai acontecer mais vezes, a gente vai ver ao longo da história aí. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo, tanto dos que morreram envenenados pelas águas, como os que morreram à espada. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, levitas, pois nenhum de vocês poupou nem o seu filho nem o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou nesse dia. Mais tarde Deus vai escolhê-los como nação sacerdotal, como tribo sacerdotal, melhor dizendo, né? No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Mas agora subirei ao Senhor, e talvez possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. O que é propiciar? É oferecer algo a Deus que aplaque a sua ira, né, contra o povo. Assim Moisés voltou ao Senhor. Irmãos, que dedicação desse homem. 40 dias em jejum lá na presença de Deus. Ele volta, já encontra aquela situação. Será que ele teve tempo de comer algo? Será que ele conseguiu ter fome para comer alguma coisa? Não.
volta lá, né? Para diante do Senhor. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: Ah, que grande pecado cometeu este povo, Senhor. Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Se não, risca-me do teu livro, que escreveste. Tipo assim, se não for para salvá-los, me mata junto com eles. Irmãos, que pastor é Moisés? Que pastor. Modelo para nós hoje, viu? Que paizão, que marido, né? Que presidente, que líder. A ponto de, tipo assim, o que der para eles, dá para mim também. Irmãos, isso é espetacular, espetacular. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. Irmãos, que trágica essa nossa leitura de hoje. O fim do sonho. Os israelitas repetem a mesma história de sempre. Esse é o tema da reflexão de Yancey e Stafford. Eles destacam o versículo 31. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: Ah, que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro. A esperança fervorosa de Êxodo 20 morre para sempre em Êxodo 32. Durante 40 dias, Moisés se encontra com Deus no Monte Sinai, recebendo os termos do acordo que vai permitir uma proximidade sem precedentes entre Deus e os seres humanos. O que acontece lá embaixo, ao pé da montanha, é quase inacreditável. Não há contraste mais chocante em toda a Bíblia. Os israelitas, o povo que viu as 10 pragas do Egito, que cruzou o Mar Vermelho em terra seca, que bebeu a água da rocha, que digere o maná em seu estômago naquele exato momento, sentem tédio, ou impaciência, ou rebeldia, ou ciúmes, ou algum impulso mortal, e aparentemente esquecem tudo que sabiam sobre seu Deus. No momento em que Moisés desce do Monte Sinai, os israelitas, o povo de Deus, estão dançando como pagãos em torno de uma estátua de ouro. Moisés perde a cabeça de tal forma que ele atira ao chão as pedras, as tábuas de pedra assinadas pelo próprio Deus. Por sua vez, Deus se enfurece tanto que ele quase destrói toda a impertinente nação. A oração por misericórdia de Moisés. Este capítulo guarda diversos paralelos com a história da primeira rebelião humana, lá em Gênesis 3. Em ambos os casos, pessoas favorecidas por Deus agridem seu mandamento claro. Em ambos os casos, os rebeldes inventam raciocínios elaborados para explicar seu comportamento. Em ambos os casos, perdem os privilégios especiais e sofrem punição severa. Parecia, por um momento, que algo novo na história da humanidade ocorreria entre os israelitas. Uma nação inteira dedicada a seguir a Deus. Em vez disso, a mesma história de sempre se repete. Não importa com quais termos Deus venha, as pessoas encontram maneiras de quebrá-los. Somente um raio de esperança brilha a partir desse cenário sombrio. Moisés, o líder gaguejante e relutante, parece finalmente amadurecer em sua posição de líder. Suas orações eloquentes são respondidas e Deus concede aos israelitas uma nova chance. Questão de vida para pensarmos, proposta aqui por Yancey e Stafford. Em sua opinião, por que os israelitas se rebelaram? Você já se rebelou alguma vez por um motivo semelhante? O que você acha? Por que você acha que o povo de Israel se rebelou contra Deus? Qual era o motivo realmente, hein? E na sua vida já aconteceu algo assim? Você já se rebelou por algo parecido? Né? Rebelar, no caso, com Deus? É algo para
pararmos para pensar. Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta leitura de hoje e o quão grave ela nos traz a reflexão do que estamos fazendo com a nossa vida, de como temos respondido às bênçãos, ao compromisso, ao amor que o Senhor dedica a nós. Senhor, assim como tiveste misericórdia do povo de Israel, tem misericórdia de nós, Senhor. E tal como Moisés, queremos ser nós hoje, intercessores da nossa família, intercessores dos nossos irmãos, do nosso povo. Deus, tem misericórdia da nossa família, tem misericórdia de nós mesmos, tem misericórdia das nossas igrejas, tem misericórdia da nossa nação, meu Senhor. Olha com compaixão e não lhes retribua conforme, ó Deus, os seus pecados, os nossos pecados. Olha com compaixão, Senhor. E na tua ira, lembra-te da tua misericórdia e dá-nos uma nova chance. Precisamos, carecemos. Seja bendito o teu nome, esse Deus compassivo e misericordioso, justo, que não toma por inocente aquele que peca, mas que tem sempre misericórdia daquele que te busca. Justo e compassivo é o Senhor. E seja louvado por isso. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Coloca aí nos comentários, né? O que você aprendeu dessa leitura de hoje, né? Uma leitura tão importante, né? Com tantas lições que pudemos tirar. E não se esqueça, se inscreva no canal, espalhe para que mais amigos também se inscrevam, tá? Coloca likes aí nos nossos vídeos, tá? E compartilha aí bastante os nossos vídeos para que eles tenham um grande alcance, né? Para que a gente possa aí cumprir a missão que o Senhor nos deu de espalhar a sua palavra até os confins da terra. Deus abençoe sua vida e sua família. Até a nossa próxima leitura, quando nós vamos ver os desdobramentos disso, né? Deus se fez evidente, meus irmãos, naquele reencontro com Moisés no monte. Deus abençoe a todos. Amém.